podcast Noções de Farmacologia. Neste episódio, irei tentar explicar-vos o que é a farmacologia e qual a importância da farmacologia nos nossos dias. Então, para começar, o que é a farmacologia? A farmacologia tem origem em duas palavras gregas, pharmakon, cuja tradução tanto pode ser droga, medicamento ou fármaco, juntamente com outra palavra grega que é logos, e a tradução desta palavra será algo entre estudo, ciência. Ou seja, pela origem da palavra farmacologia, podemos facilmente concluir, de uma forma simples, que ela basicamente significa estudo do fármaco. Uma definição mais completa de farmacologia será a ciência que estuda as ações e os efeitos das substâncias químicas ou biológicas em organelos, células, tecidos, órgãos e aparelhos ou sistemas que se tratem de substâncias, quer se tratem de substâncias nocivas ou benéficas. Ou seja, na verdade a farmacologia estuda as ações e efeitos de substâncias essas a que nós chamamos normalmente de fármacos, em materiais biológicos. Uma definição ainda mais simples, não tão complexa, diz-nos que a farmacologia é a ciência que estudou os efeitos das substâncias sobre a função e os sistemas biológicos. Ou seja, basicamente estuda a interação entre o fármaco e o organismo. Uma pergunta que podemos fazer é: quando surgiu a farmacologia como ciência? A farmacologia como verdadeira ciência só teve o seu começo na transição dos séculos XIX e XX. Na verdade, para que a farmacologia tivesse surgido, era preciso conhecimento científico noutras áreas. Áreas como a anatomia, a química, a biologia. Até ao final do século XIX, o conhecimento sobre o funcionamento do corpo, por exemplo, era muito rudimentar. E pouco se sabia do funcionamento ou dos efeitos dos medicamentos. Ao mesmo tempo, a doença e a morte eram considerados assuntos semi-sagrados, tratados por doutrinas que eram um pouco autoritárias e que nada tinham de científicas. Para perceberem como muito conhecimento sobre áreas fundamentais só surgiu no século XIX, deixo aqui alguns exemplos. Olhem, por exemplo, foi apenas em 1858 que Virchow propôs a teoria da célula, em que a célula é a unidade básica, mais básica da vida. Em 1878, Louis Pasteur descobriu que as bactérias são causadoras de doenças. Outra área de intenso desenvolvimento neste século é a química. Neste século passou-se a purificar a partir das plantas compostos ativos. Olhem, por exemplo, um jovem farmacêutico alemão chamado Friedrich Sturner extraiu pela primeira vez a morfina da planta do ópio. Em boa verdade, os primeiros farmacologistas concentraram boa parte do seu trabalho em medicamentos à base de plantas. Só no início do século XX, com o advento da química mais moderna, da química sintética, é que isso começou a revolucionar a indústria farmacêutica e passamos a ter mais fármacos obtidos por síntese química direta. Ora bem, mas quem é considerado o pai da farmacologia? Para muitos, Rudolf Buchheim, que estudou medicina na Alemanha, é considerado o pai fundador da farmacologia experimental. Foi ele que introduziu pela primeira vez experiências científicas farmacológicas com animais e análises clínicas. Olhem, imaginem só que ele criou o primeiro laboratório de farmacologia do mundo na cave da sua casa, contando com muito poucos recursos financeiros. No seu laboratório, estudantes de medicina realizaram experiências farmacológicas em animais e determinações químicas por mais de 20 anos. E só em 1860 é que ele mudou o laboratório para o Departamento de Farmacologia do Teatro Anatómico da Universidade de Tartu, que é aquilo que é a atual Estónia em Dorpat. Sob a direção de Buchheim, estudou um discípulo muito aplicado e muito conhecido que se chamava Oswald Schmidberg. Este acabou por instalar o seu Instituto de Farmacologia em Estrasburgo em 1870. Foi Schmidberg que publicou a primeira revista científica de farmacologia experimental.
Revista essa que continua nos nossos dias a ser publicada. E, na verdade, os seus trabalhos fizeram muita escola. Podemos também dizer que o Instituto de Estrasburgo tornou-se a meca para todos aqueles que pretendiam, naquela altura, aprender sobre esta nova ciência. A primeira geração de farmacologistas, tanto da Europa como dos Estados Unidos, tiveram as suas raízes a partir do laboratório de Schmidberg em Estrasburgo. Agora uma curiosidade. E em Portugal? Como é que surgiu em Portugal a farmacologia? Foi o professor Pinto de Magalhães que instituiu em Lisboa o primeiro Instituto de Farmacologia Experimental. E em 1911 surgia a primeira cadeira de farmacologia, pelo professor Silvio Rebelo, que na verdade organizou o ensino da farmacologia de acordo com as melhores práticas e os programas mais avançados dos países da Europa, onde na verdade ele também acabou por ir trabalhar. Ou seja, estando nós aqui localizados no continente europeu, a verdade é que também não demorou muito tempo a estabelecer-se esta ciência em Portugal. Mas podem também perguntarem que qual é a importância da farmacologia nos nossos dias? A farmacologia é parte integrante da medicina moderna. Os medicamentos são utilizados para tratar uma vasta gama de doenças, desde infecções, cancro, etc. A farmacologia é também importante no desenvolvimento de novos medicamentos. Antes que o novo medicamento possa ser aprovado para uso, ele deve passar por testes rigorosos para garantir que seja seguro e também eficaz. O desenvolvimento de novos medicamentos tornou-se mais sistemático e, de facto, hoje em dia, na farmacologia moderna, há novos métodos para testar medicamentos. E eles são desenvolvidos com muito mais eficácia e muito mais segurança. A introdução de design de medicamentos assistido por computador, na década de 1980, permitiu a triagem rápida de potenciais candidatos a medicamentos. E a farmacologia moderna é um campo bastante complexo, uma ciência bastante aplicada e muito interdisciplinar também. Hoje em dia a farmacologia ajuda pessoas em todo o mundo a viverem vidas mais saudáveis, por mais tempo, e está presente no nosso dia-a-dia. Quando se toma um medicamento para a dor de cabeça ou quando se vai a dentista e se recebe uma injeção para anestesiar a boca, a farmacologia está presente. Os farmacologistas criaram comprimidos para as alergias, antibióticos, tratamentos contra o cancro e muitos outros medicamentos que milhões de pessoas usam todos os dias. Sem os farmacologistas, nós não seríamos capazes de descobrir novos medicamentos para combater doenças. Não éramos capazes de garantir que os medicamentos são seguros. Também não era possível compreender porque é que alguns medicamentos funcionam melhor para umas pessoas do que para outras. E também não seríamos capazes de compreender porque é que alguns medicamentos causam, por exemplo, dependência. Acredito que tenha ficado bem demonstrada a importância da farmacologia nos dias de hoje. E espero que tenham apreciado e aprendido. Por isso, até ao próximo podcast.